No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia, hoje é quinta-feira, 30 de setembro de 2021. Último dia do mês, né? Terminando o mês. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa. A palavra de Deus diz que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação por ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Isso são palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Eu estou lendo aqui do versículo 6 até o versículo 8. Veja que ele está falando de Cristo. Que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, diz a Bíblia King James, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Esse esvaziou-se a si mesmo é interpretado equivocadamente por muitas pessoas, dizendo que ele abriu mão da sua divindade, ou deixou sua glória, ou que ele teria, por algum momento, deixado de ser Deus. Essa é que é a grande realidade. Por ele ter tomado a forma humana, dizem, alguns teólogos caem no erro de dizer que Jesus esvaziou-se de sua divindade, tornando-se reconhecido como figura humana, ou seja, tornando-se homem. Isto está errado. A teologia séria, a teologia decente, né, os estudiosos sérios não entram por esse caminho. Porque a palavra de Deus diz que ele nunca deixou de ser Deus. O próprio profeta Isaías diz, vai nascer um menino, esse menino será, né, o Deus forte, Pai da eternidade. Pai da eternidade. O que é a eternidade? Não tem começo nem fim. Ele é o pai disso tudo. Ele é até o pai do que é eterno. Ele é eterno. A eternidade emana dele. Então, como que ele deixou a sua divindade? Quer dizer, o pai da eternidade deixou sua divindade. Nunca diga isso. Se você é um unicista convicto, se você sabe quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, não diga mais isso. Que ele deixou a sua divindade. Que ele deixou a sua glória. Nunca deixou a sua glória. Muito pelo contrário, João vai dizer lá no Evangelho, no capítulo 1, ele diz, vimos a sua glória. Ou seja, a glória, está falando de Cristo, nós vimos a sua glória. Isso é muito importante. Então, ele não deixou. A Bíblia diz, preste bem atenção, o texto que nós lemos aqui inicial no Minuto da Unicidade, desta quinta-feira. Diz, olha as expressões bem detalhadas que Paulo fala, ó, sendo em forma de Deus, depois foi achado na forma de homem, depois tomou forma de servo. Então, ó, verso 7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, ou seja, sendo em forma de Deus. Então bota aí, forma de Deus, você gosta dessa expressão? Pois é, tem a forma de servo, e tem a forma, ó, verso 8, e achado na forma de homem. Veja que interessante. Humilhou-se a si mesmo. Esse esvaziou-se, na verdade, nada mais é, porque ele está dando aqui um exemplo e está nos convidando a ter a humildade exercida por ele. Esse esvaziou-se a si mesmo é a humildade, é a humilhação pelo qual ele se propôs a passar. Humilhou-se a si mesmo, não humilharam ele, ele humilhou-se a si mesmo, descendo a todos os níveis hierárquicos que você possa imaginar. Então você não deve ser paparicado e honrado porque você é um bispo.
Você não pode ser paparicado e honrado e as pessoas têm que... Porque você é um pastor. Não, eu sou um pastor, tenho que ser servido. Não, quanto mais cargo eclesiástico você tem, mais servo dos outros você deve ser. E mais considerar a superioridade dos outros. Fazer os outros, como diz o próprio Paulo em outro texto, né, superiores a nós mesmos. Você está entendendo? E fazer o que tem que ser feito. Não esperar louvor por aquilo que nós devemos fazer. Então, o foco do apóstolo nesse ensinamento é isso, é mostrar que ele, mesmo sendo Deus, ele foi se humilhando, se esvaziando, ou seja, foi descendo. Veja, quem olhava para aquele carpinteiro humilde, aquele menino lá de Jerusalém, podia dizer que é o Eterno que estava ali andando? É isso. É isso. O simples fato do Criador tomar a forma de criatura, ou seja, o simples fato, simples não, né? Porque isso é muito grande, muito difícil de imaginar. O Eterno, o Pai da eternidade, tomando forma de menino, nascendo no ventre de uma mulher, concebida em pecado, aquela mulher, por mais santa que fosse. Veja que como que é interessante, como que é grande o plano de salvação, tudo isso para se tornar homem, para se tornar servo, para nos dar muitos exemplos. E o exemplo do Senhor Jesus não foi tão somente na questão da palavra, foi com suas ações, com seus feitos. Em tudo ele nos foi exemplo. Então, não diga que ele deixou a sua glória. O salmista diz, lá no Salmo 90, verso 2, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Apóstolo Paulo, escrevendo para outra igreja, a igreja de Roma, ele diz, olha, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção dos filhos, é a glória e as alianças, e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Então Paulo diz que Cristo, segundo a carne, é descendente dos israelitas, mas é Deus bendito eternamente. Ele é Deus bendito eternamente. Se Cristo é Deus bendito eternamente, se Cristo está falando de Cristo, segundo a carne, é Deus bendito eternamente, não está falando que o Cristo, segundo a carne, é o Filho de Deus, tá? Então, tome cuidado com a expressão Filho de Deus, nós temos falado sobre isso aqui, falamos no livro. Filho de Deus é um título, um ministério, um ofício. Filho de Deus é com relação à sua divindade, ou seja, se ele é filho de Deus, ele é divino. No hebraísmo, no idioma hebraico, quando se diz que ele é filho de Deus, não está falando que ele é um filho literal de outro Deus, não, está dizendo que ele é divino, que sua natureza é divina. E quando diz que ele é filho do homem, está mostrando que ele assumiu a forma humana. Ele assumiu a forma, achado na forma, achado em forma de servo, achado em forma humana. Esse assunto, apesar da polêmica que dão a ele, aqui dentro da unicidade de Deus, não é difícil de entender, uma vez analisando pelo Espírito. É por isso que tem um minuto da unicidade para estar aqui com você. Então nunca diga que ele deixou da sua divindade, deixou a sua glória. Não. A glória dele vem desde os tempos eternos. Sempre teve. E nós vimos a sua glória. E quem tem fé vê a glória daquele que andou pela Galileia, nós não fomos dignos de recebê-lo aqui. Nós nunca seríamos dignos de tocar nele, de olhar na face dele, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu grandioso amor, nos tornou participantes da natureza divina. Ore por nós estamos no trabalho aí de desenvolver o livro A Natureza Divina. Vai ser um livro maravilhoso e eu conto com as suas orações, com o seu apoio. A gente tem limitações de tempo, a gente tem limitações
de todas as ordens que você puder imaginar, mas temos um coração que gosta dessas questões e aqui auxiliar aqueles que estão se achegando na fé. Eu vou ficando por aqui, até amanhã. Amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.